Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Faz tempo que eu não vejo umas carinhas aqui. Welcome back. Todos bem? Sim, não estou escutando. Sim. E se não estão, vão ficar, certo? De quem que é esse celular? É seu, Glauco? Iron Man, I love it. Is that Iron Man? Excellent. Estão descobrindo. Cada vez que eu venho fazer uma palestra, descobrem as minhas fragilidades. Eu sou apaixonada por filme de super-herói. Enfim, muito bem, queridos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quando nós fomos no Livro dos Espíritos, no último livro sobre as leis morais. Nós temos tentado nas últimas semanas estudar um pouquinho sobre cada lei moral, baseada em alguns conceitos trazidos por o Dr. Sérgio Lopes, que é um psiquiatra espírita. Ele tem um livro excelente, esplêndido, chamado Leis Morais e a Saúde Mental. Então, nós estamos tentando trazer algumas abordagens, e a de hoje é relacionada à lei de igualdade e à nossa saúde mental. O que a gente vai tentar fazer hoje, né? A mensagem que o Dr. Sérgio traz, ela é bem diversificada, assim. Ela tem vários tópicos, né? Então, talvez para vocês vai parecer que a gente não está na sequência, mas a intenção é a gente abordar cada tópico, cada assunto que ele traz. Cada um vai tocar num ponto da nossa vida, espiritual ou não, né? Então, hoje a intenção é que a gente possa refletir sobre cada situação que ele nos traz, assim como eu refleti muito. Essa mensagem eu já li há muito tempo atrás e foi a que eu mais gostei do livro. Então, vamos lá. Vou pedir para apagarem as luzes, por favor. Então, hoje, baseado nesse livro também, né, Leis Morais e Saúde Mental, nós também utilizamos o Livro dos Espíritos nessa parte, né, da Lei da Igualdade, e um capítulo, um item do Céu e Inferno, que fala sobre as penas futuras. Eu acho que eu já mencionei para vocês aqui, mas eu não me canso de repetir. Se o Espiritismo não tivesse nada, mas tivesse só esse capítulo, penas futuras no Céu e Inferno, a gente já estaria bem caminho andado. Porque lá tem a resposta para tudo que acontece na nossa vida. As desigualdades, o porquê da dor, o porquê que as coisas não dão certo, o porquê que dão certo para uns, não dão para outros, o porquê da vida, enfim. Mas esse não é o tópico de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a igualdade e o nosso comportamento. É um dos aspectos que o Dr. Sérgio vem trazer para nós. Depois ele vai falar um pouco da igualdade nos relacionamentos, a questão da antipatia e da simpatia. É claro que quando ele fala relacionamentos, não é só homem e mulher, né? Não é só cônjuges, é no geral, todos os nossos relacionamentos. Nós vamos falar sobre as desigualdades sociais e de aptidões, né? Por que algumas pessoas têm tanto, outras nem tanto, questões até de intelecto, de moral, né? As aptidões que a gente tem. Vamos falar sobre a desigualdade das oportunidades, que na verdade é o tema, né, central da palestra. Será que a nossa vida é desigual? Por que o outro tem tanto? Por que o outro conquistou tanto e eu não? Né? Essa foi a pergunta que muita gente lá fora não consegue responder. E o Espiritismo tem a resposta. Né? E no final a gente vai abordar um pouquinho sobre a igualdade absoluta diante de Deus. Certo? Então, vamos aí. Estão prontos? Sim, senti firmeza. Sentindo firmeza aqui na frente, né? Tá pronta, Thelma? Preparada. Você está sempre pronta, né? Muito bem. Vamos lá. Questão 803 do Livro dos Espíritos. Vamos começar com a base, não é? Perante Deus, são todos os homens iguais? O que vocês acham? A gente fala sim agora, né? Mas quando a coisa acontece lá fora, Deus esqueceu de mim, né? Deus gosta mais do outro. Mas olha só. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente o sol luz para todos, e enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais.
A gente fala isso, sol é para todos, né? E é mesmo. Pode ser para o nosso irmão na penitenciária, como pode ser para o nosso irmão num castelo em Hollywood. É ou não é? O sol vai brilhar para todo mundo. Vocês concordam? Então, o pior que possa ser o nosso dia, ele está lá. E a mesma coisa Deus. Então, aqui ninguém tem dúvida, né? A gente pode passar. Ficou claro aqui? Todo mundo é igual? Então, se Deus estiver olhando para nós, agora, e tá, né? O que ele está pensando? Eu gosto mais do seu Álvaro, mas não gosto muito de você. Não, não é. Ele nos ama todos iguais, né? Muito bem. Aqui é o seguinte, vamos falar um pouquinho das nossas semelhanças, né? O que é que nos identifica como seres humanos? O que vocês acham? Isso é uma das coisas, né? Aparência que não é, né? Porque vocês estão vendo aqui, principalmente no Brasil, aqui ainda tem um pessoal mais parecido, né? Mas no Brasil, né, em outras partes do mundo, a gente não tem absolutamente nada a ver, certo? Aí, mas olha só, o que nos identifica como seres humanos tem uma coisa assim que eu acho que ninguém vai falar porque acho que ninguém quer falar sobre isso, né? Mas a gente nasce e morre. Vocês têm alguma dúvida de que a gente vai desencarnar aqui? Porque se alguém tem, hoje a gente tem que esclarecer, né? Do mesmo jeito que veio, vai. Para todo mundo, certo? Então, em todo o planeta, né, quando ele foi abordar para nós, por pior que a gente seja, por pior que seja a nossa inteligência, ou por menos letrado que nós sejamos, ou pior caráter que nós tivemos, nós sabemos a diferença quando uma pessoa está feliz ou está triste, ou não é? Então já é uma semelhança. Então o homem, né, quando eu falo homem, todos nós, né, quando alguém está chorando, a gente sabe que não tem coisa boa, que não está bem. Quando alguém está rindo, a gente sabe que a pessoa, ou pelo menos está disfarçando, né? Mas vamos colocar assim, se for verdade, que está tudo bem. Não importa a sua religião, não importa de onde você vem, não importa absolutamente nada. Então o homem, ele sabe distinguir entre a tristeza e a alegria, a felicidade e a infelicidade, certo? Não importa aonde ele vem. Deixa eu só desligar aqui, gente, que você vai ficar bipando aqui, tá? Só um minutinho, ok. Então, as nossas diferenças, né, como a gente está vendo aqui, raça, religião, cor da pele, status, elas são secundárias. No final das contas, todo mundo veio do mesmo jeito e vai embora do mesmo jeito. Ah, não, a morte é diferente. Não estou falando do tipo de morte, eu estou falando do fato da gente voltar para o outro lado. De um jeito ou de outro nós vamos, do mesmo jeito que nasce, não é? Quando a gente for falar, vai falando um pouco dessas diferenças, a gente começa a pensar, né? Não existe nenhum exame de laboratório, pelo menos hoje, né, que está dizendo que o sangue de uma pessoa asiática é diferente de uma pessoa da Europa, por exemplo. Não existe absolutamente nada na genética dizendo que é diferente. Vocês concordam? Hoje a gente sabe, para quem não sabia, né, mas hoje a gente sabe que a mesma bactéria, o mesmo vírus que está lá na China, alcança eu e você. A gente às vezes não sabia, né? Porque o que é lá na China acontece lá na China, não tem nada a ver comigo. Mas hoje a gente vê que tem. Então aqui, se tiver um vírus aqui, não importa a cor, não importa o sangue, não importa nada. Qualquer um pode pegar. Então é semelhante, né? Vocês percebem? Nossa, mas isso aí é óbvio. Não, é óbvio para muitos de nós, para muitos não é. Porque quando a gente está lá fora na vida, é o outro que tem mais do que eu, que pode mais que eu, que é melhor do que eu. Então a gente fala assim, né? Ah, isso aqui é óbvio. Claro, na aparência, a gente está muito mais evoluído do que no passado. Né? Pelo menos já não existe a escravidão do jeito que era, né? Claro que ainda existe algumas comunidades, mas assim o mundo está evoluindo e está melhorando, né? As aberrações estão acabando devagarzinho, mas ainda tem muito, né, dessa questão das diferenças. Mas esse não é o foco. Então eu estou trazendo para vocês os enfoques, né, que o Dr. Sérgio traz nessa mensagem. Esse é um deles, da semelhança, não é?
Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a igualdade e o nosso comportamento. As crianças, quando elas estão na escola, crescendo, não tem problema com quem que elas brincam. Se é negro, se é branco, se é asiático, não importa. É criança, certo? Quem coloca a diferença na cabeça da criança são os pais. A televisão, que a criança nasce, vai para a escolinha, não tem a menor diferença. Talvez foi por isso que Jesus falou, né? Que um dia a gente seria que nem eles. Mas olha só. Inibições é o primeiro ponto que ele vai tocar. Vocês estão prontos para isso? Inibições. É a ideia quando a gente acha que a pessoa ela é melhor ou pior do que nós. A gente se inibe. Acreditem ou não. Então, ele lembra que ele está trazendo a relação da lei de igualdade com a minha saúde mental. Então, esquece a questão social, aqui a gente não está aqui para avaliar a desigualdade no mundo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não foco. A inibição. Quando eu me inibo, no fundo, eu estou achando, né? Estou pensando que a pessoa é melhor do que eu. Ou, se eu sei muito, eu estou inibido porque eu sou melhor do que a pessoa. Né? Tem pessoas que são tão inteligentes, têm até medo, né, de abrir a boca para não humilhar os outros. Porque na cabeça acha que é melhor do que o outro. Ou aquele que não quer abrir a boca porque acha que é o pior de todos. Então veja o que ele está trazendo, a questão da inibição, né? As pessoas sofrem com a dificuldade de se manifestar. E isso, gente, nos causa um transtorno, né, da saúde mental, porque a gente fica com medo, com receio. Aí vem o isolamento, a baixa autoestima. Por quê? Quando eu percebo que o outro é diferente de mim, né, algumas pessoas se isolam, se acham inferiores. A baixa autoestima, ele comenta para nós que é uma das causas de inúmeras patologias mentais, acreditem ou não. Claro, a pessoa se isola do mundo e de todos, se coloca lá no fundo do poço, que saúde mental que vai ter? Né? Ela vai descambar para um processo depressivo, vai descambar para um vício. Tem pessoas que precisam de um vício para conseguir conversar. Isso é inibição, muitas das vezes. Né? Então, claro que ele não está falando, né, em regras gerais. Todo mundo é assim, não, mas ele está trazendo, né, alguns aspectos com relação a isso. Então, as pessoas que sofrem com a dificuldade de se manifestar com os outros. Por quê? Porque ela se acha diferente dos outros. Ela não entende essa questão da igualdade. Não tem ninguém melhor ou pior do que eu. Aí você fala, o caráter, assim, tá, caráter é questão de escolha. Não é questão de que Deus criou eu com caráter assim, o assado. Caráter é questão de escolha, de atitude. Mas em termos de, por exemplo, vamos supor, pessoas que têm, vamos supor, pavor de falar em público, né? Tudo bem, é um receio que a pessoa tem. Mas tem pessoas que, acreditem ou não, que têm pavor de sair na rua. Não conseguem ir numa festa, fica num canto, fica totalmente, né? Então, muitas vezes, claro que tem a sociofobia, né? Tem outros tipos de patologias mentais, mas algumas vezes é a questão da pessoa não se sentir parte daquilo. Eu tenho familiar que ele praticamente não sai de casa, diz que nem pode confiar em ninguém, que não tem amigo nenhum, que ele é pior do que todo mundo. Eu conheço uma pessoa assim. Então, se torna realmente uma doença. Mas olha só, quando ele vai tocar nesse ponto, né, que na essência todos nós somos iguais. Né? Se a gente for pensar, todo mundo criado do mesmo jeito, chegou na Terra do mesmo jeito, a gente já viu que Deus, a mesma lei dele é para todos nós. Mas ele vem trazer um ponto que a gente às vezes se esquece um pouco.
a criança é maltratada. E quando ele fala criança maltratada, vamos ler com outros olhos. Não é só aquela criança que é surrada fisicamente, tá? Não é isso. Existem maus tratos psicológicos, certo? Muitos de nós já passou por eles. Existem crianças que aprendem a não se expor desde cedo. Quer ver um negócio? Uma criança é muito criativa, gosta de falar muito. Olha, o fulano vai vir aqui em casa hoje, você não abre a sua boca. Porque isso aqui não é lugar de criança abrir a boca. Parece que é só uma educação rígida. Mas o fato de você não dizer para a criança, meu filho, minha filha, eu sei que você adora conversar, que você tem uma criatividade maravilhosa, mas agora não é o momento de você mostrar ela para ninguém. Ao invés de você falar, cala a boca e fica quieto, porque você está atrapalhando. O que acontece? Essa criança vai se inibir. Então a gente está simplesmente o quê? Podando, né? O positivo também, não só o negativo. Mas olha o que ele vai dizer. Muitos dos nossos distúrbios emocionais, que estão ligados a essa questão da igualdade, da pessoa não se sentir parte daquele todo, da pessoa se sentir menos, se sentir mais, está relacionado aos cuidados que foram feitos, principalmente nos primeiros anos da infância, né? Naquela primeira fase. E quando eu entendo que o que ele está falando aqui não é só a questão do cuidado físico, daquela mãe que, porque aquela mãe que trabalhou fora e aquela mãe que ficou em casa o dia inteiro é a melhor, não é isso que ele está dizendo. É a qualidade, o cuidado, a criança se sentindo amada, protegida num lugar seguro, num lar decente, né? Tudo isso vai influenciar lá na frente a saída dela para o mundo, a saída de todos nós para a sociedade. O ambiente simpático e seguro, né, ele diz que vai promover a nossa saúde mental quando nós formos adultos. Porque a criança, dependendo do ambiente, ela começa o quê? A se isolar. A se isolar, a se inibir, né? Até que chega na fase adulta, ele vai falar para nós sobre a questão quando a pessoa não se sente igual aos outros. Vamos colocar assim, a pessoa não se sente, muito provavelmente existem processos de perturbações com os vínculos com os pais. Aquela pessoa que foi humilhada na infância, ridicularizada na adolescência, ou coisa simples, o seu irmão é sempre melhor do que você. Por que você não faz igual ao seu irmão? Aí a pessoa, quando é adulta, não consegue ter coragem para entrar numa faculdade, porque o irmão dela já fez muito melhor que ela 20 anos atrás. E ela não é capaz. E isso tudo causa o quê? Causa a inibição. Eu não consigo ver que eu também tenho potencial como o outro também desenvolveu. E ele continua. A criança aprende a se inibir, e aí vai acontecer o quê? Acreditem ou não. Ela vai virar, né, já começa a crescer antipática. A pessoa antipática não é só aquela que tem o nariz empinado. E ele vai trazer esse conceito que ele traz de antipatia, eu achei assim maravilhoso. Mas olha só, a pessoa que tem a cara amarrada, vocês conhecem alguém com a cara amarrada? Todo mundo sim, né? E se você não conhece, a probabilidade de ser você é muito grande, né? E eu. Principalmente de manhã é uma tristeza. Que coisa difícil. Olha, gente, eu dou graças a Deus de acordar. Nossa, às vezes eu falo, gente, que vergonha, né, Deus? Eu tão ingrata, mas é dureza acordar, não é? É dureza, mas tudo bem. Aí a cara amarrada, né, voltando à realidade. É uma defesa contra a timidez. Guardaram, gravam isso, tá? A pessoa acredita. Quem está falando aqui, gente, é um psiquiatra. Então ele sabe o que está dentro da nossa cabeça, não é um Zé Mané qualquer, certo? Desculpa aí os Zé Manés, mas esse aqui tem capacidade, né? Tem técnica, tem estudo para falar para nós. A pessoa com a cara amarrada, ela pode estar se defendendo contra a timidez e com a sensação de inferioridade.
tanto aquela que acha que pode acontece. É o mesmo processo, né? Aí ele vai falar assim: ela usa a máscara porque tem a experiência da agressão dentro de si. Então precisa usar essa máscara. Todo mundo assim, né? Meu Deus, e agora? Aí vocês vão amanhã para o trabalho. Estou até lendo aqui o André, né, André? Vai amanhã para o trabalho. Ah, agora eu sei o que se passa na mente dessa criatura. Não, é para a gente ver o que passa na nossa. Certo? Tem que ver o que passa na nossa. E para agir de compaixão com a outra pessoa. Aquela pessoa carrancuda, mal-humorada, ela pode guardar um sentimento de inferioridade extremamente doloroso. A gente precisa ter indulgência, né? Compaixão, muitas vezes. Aquela pessoa que não quer ver ninguém, que acha que não pode acreditar em ninguém, que acha que ninguém é amigo, que acha que nunca vai conseguir ninguém de verdade para conquistar ou para acreditar, ela é digna de compaixão, porque está sofrendo demais. Então vamos lá. A pessoa que tem a cara amarrada, ela julga que as coisas boas não são para ela. Que é o fundo do poço da baixa autoestima. A pessoa não se vê como parte desse universo. Ela não se vê capaz, ela não se vê merecedora do que o outro também tem. Não se vê filho de Deus praticamente, né? Isso é muito triste. Se isola e reage com agressividade, atacando como um mecanismo de defesa. Então, às vezes, a pessoa antipática, ela pode ficar na dela ou ela pode ser agressiva, né? Muito bem. O desenvolvimento satisfatório, né, é um lar empático, seguro, onde a gente saiba valorizar a criança ou adolescente, mas sabe educar também, óbvio, né? Deixar fazer o que quer. Mas aí você tem um desenvolvimento mais satisfatório dessas situações. Que é o que eu falei para vocês, está meio fora de ordem aqui. O meu pensamento vai mais rápido do que eu coloquei no slide. A perturbação com o vínculo com os pais. Muitos de nós carregamos sem perceber. Aquela entrevista de trabalho que eu e você vai morrendo de pavor de não ser capaz, se a gente for cutucar lá dentro, a gente vai ouvir a voz de um familiar. Fulano, você não tirou essa nota na prova? Você não vai para frente mesmo. Se você for cutucar lá dentro, você vai talvez achar alguma coisa assim. Então é por isso que ele está trazendo isso para nós, para a gente começar a se analisar, não analisar o outro, certo? Continuando. Já falei isso aqui, né? Quando eu agora tenho um cachorro, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse gostar de um cachorro. Mas eu tenho um cachorro agora, e o cachorro não desgruda de mim, não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou registrar ele como service dog, porque eu preciso, né? Então não vai ser problema nenhum o diagnóstico. Mas olha só. Quando o cachorro está nervoso, é André, é ou não é? Então pensou chegar lá no coisa com... quando o cachorro está nervoso, você fala, você quer um negocinho? Vai lá e passa a mão. O que ele faz? Começa amansa o leão, né? Assim é o ser humano. Experimenta para aquela pessoa com a cara amarrada, mesmo que... Mas esteja alguma coisa do coração, né, gente? Vai inventar. Seu cabelo tá bonito hoje. Gostei dessa sua roupa. Vocês vão ver a transformação. Ela pode até ignorar, mas algo ali dentro vai amolecer. Então, Jesus, né? Ele que trouxe, que originou a psicologia do amor ao próximo. Porque aqui, o que estava acontecendo? Todo mundo vai atirar pedra nessa mulher porque a gente não é igual a ela. Não é isso? Aqui, ó, ela é a pecadora, nós não temos nada a ver com isso. Então, aí é o contrário, né? Estou me colocando aqui e a outra aqui. Então, Jesus traz, né? E vem nos dizer, né? Dr. Sérgio vem nos dizer que o indivíduo com a cara antipática é igual ao cão. Olha só.
quando a gente oferece o alimento. Só que o homem, ele precisa de um outro alimento, que é o amor. E essa é a diferença. Pega o seu filho que está naquele dia terrível e dá um abraço nele. Ao invés de gritar, de bater, tenta fazer isso. Vocês vão ver a transformação. É difícil para a gente que é pai e mãe ter o nervo de fazer isso, mas se você conseguir, vocês vão ver só a diferença, né? Mas olha só, ele vai falar o amor, né, como envolvimento afetivo, claro que não é só romancicado, né? O remédio para os males da solidão e o vazio existencial. Diante do amor verdadeiro, os disfarces e das defesas vão por água abaixo. Por quê? É o amor que vai o quê? Tirar a roupa de todo mundo e fazer todo mundo ficar igual. Só o amor. É isso que Jesus tinha na cabeça. Quando ele via o fariseu, quando ele via o ladrão, quando ele via a prostituta, quando ele via a mãe dele santificada. Era isso. O amor que igualava essas criaturas. Quando a gente chegar lá, não vai ter mais essa coisa de me ver desigual, de ver o outro mais ou menos do que eu. É o amor que desnuda a todos e nos torna iguais uns aos outros. E talvez seja por isso que Jesus falou que para se entrar no reino dos céus precisa ser puro como uma criança. A criança, ela não pensa se ela vai brincar, se ela vai gostar. Ela brinca. Ponto. Não é o pensar a cor, da que família que é, que trabalho que tem, que nota que está tirando na escola. Eu brinco. Ponto. E assim vai ser a gente um dia. É meu irmão. Eu amo. Ponto. Quero saber o que ele faz, o que ele não faz. É amor e pronto, acabou. Só que a gente está muito longe. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Para tentar entender o que está por trás disso. Mudando um pouco, um outro aspecto que ele vai trazer, que também está no Livro dos Espíritos, é a desigualdade social e a desigualdade de aptidões. Tem que ter uma explicação para isso, né? Uns com tantos e outros sem nada. Tem que ter uma explicação porque que uns sabem mais, outros menos, uns gostam disso, outros gostam daquilo. E uma explicação para isso, pobreza e riqueza. Nem uma rua separando uma outra. Tem que ter uma explicação. E essa explicação quem traz é o Espiritismo. Então vamos ver aqui o que os Espíritos vão trazer para nós. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? O que vocês acham? Lei da natureza, lei natural, lei divina. Vocês acham que é? Não? Vamos ver a resposta. Não. É obra do homem, não de Deus. Então nós criamos as nossas desigualdades, porque para Deus todo mundo é igual. Agora, a diversidade entre nós são as diferentes encarnações que nós vivemos, a trajetória que nós andamos, mas nós não somos desiguais. Vocês percebem a diferença? A gente, conforme vai reencarnando, vai construindo característica, costume, caráter, mas nós ainda somos iguais. Por quê? A desigualdade da condição social não é obra de Deus. E a gente vai saber o porquê. Por que Deus permite, né? Aí, a continuação dessa pergunta é Allan Kardec. E um dia essa desigualdade vai desaparecer? Olha a resposta dos Espíritos. Eternas somente são as leis de Deus. Então, um dia, se Deus quiser, essa desigualdade que não foi criada por Deus, mas por nós, porque Deus é eterno, não vai criar e desfazer e achar que fez errado. Ele não erra. Então, o que vai desaparecer não é de Deus. Certo? No dia, não vês que dia a dia ela se apaga? A gente está vendo a diferença. O mundo está de cabeça para baixo, mas tem muita gente boa. Muitas pessoas ajudando umas às outras. Muitas pessoas indignadas com a desigualdade já. No passado não tinha isso, gente.
Era rei, rainha e o povo. Hoje já somos tão diferentes. Restará apenas a desigualdade do merecimento, que é real. Essa sim não vai deixar de existir, porque se ela deixa de existir, Deus vira um injusto. Aí ele fala assim: virá um dia que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de se considerar como de sangue, mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. Isso não depende da sua posição social. Então veja, olha que interessante. Em termos que nós conhecemos, sociais, né, do que a gente conhece da Terra, essa desigualdade ela é obra do homem. Mas lá no mundo espiritual, a desigualdade ela existe, mas ela é espiritual, através da conquista de cada um de nós. Então, vai chegar uma hora que o espírito é mais ou menos puro, não pelo que ele tem, porque aqui a gente acha isso, né? Quanto mais rico, mais bonito, melhor é a pessoa. Cruz credo, porque se a gente for olhar nas obras de André Luiz e outros livros, tem relatos de pessoas que são lindas, mas o perispírito é um monstro a hora que chega do outro lado. E relatos de pessoas não tão bonitas, que vivem totalmente na miséria e são espíritos praticamente celestes. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o espírito ser mais ou menos evoluído, isso sim, é uma desigualdade que a gente sempre vai ter. Uns avançam mais, outros menos, mas o ponto em comum é o quê? Todos nós vamos chegar lá. Sem exceção. Aí é que está, né, a igualdade das leis divinas. Essa é uma pergunta que todos nós temos, né? O mundo se pergunta, por que Einstein é Einstein e eu não sou Einstein, né? Que injustiça é essa, né? Por que Deus não ortogou as mesmas aptidões a todos os homens? Por que vocês acham? Hã? Está quase lá, isso mesmo. Quem mais? Tá vendo? Por isso que a gente traz a pergunta. Que a gente não sabe a resposta, né? E não é só vocês, não. Por causa do quê? Da evolução de cada um. É, isso mesmo. Olha só. Vocês dois estão super certos. Não tem certo e errado, né, gente? Pode arriscar. Eu acho que porque ele, sei lá, gosta mais de um povo do que do outro. Tem pessoas que pensam isso. E qual o problema? A gente está aqui para se esclarecer, não é? Mas olha a resposta dos espíritos. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um vive há mais ou menos tempo, que é o que o André falou, né? Que a moça falou, evolução. Tem feito maior ou menos soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Ponto. Essa palavra livre-arbítrio a gente já quer, né? Já ir lá para fora. Tá aí a resposta. Não é Deus que nos dá as coisas. É nós que conquistamos. Tá aqui a resposta. Nossa, que horror! Então a gente não está agindo de misericórdia com aqueles nossos irmãos que estão lá na África, na miséria. Não, não é essa a questão. Mas eu garanto a vocês que em determinado momento da trajetória desses espíritos, algo foi escolhido e adquirido para que essa situação que eles estão vivendo aconteça. Assim como a nossa. Certo? Então, dependendo do que a gente já fez até agora, uns mais ou menos, tem espíritos, gente, que estão sendo criados nesse momento. Deus não para de criar. Então a gente não pode comparar um espírito que está sendo criado hoje com um espírito que já está indo para Júpiter. Vai ter diferença, né? Vai ter aí essa questão da escolha, da trajetória dessa criatura. Mas a gente precisa entender que não é Deus que me dá a vida que eu tenho. No sentido, me dá a oportunidade da vida, mas as dificuldades que eu tenho, não é Deus que está lá. Você ganha isso, você ganha aquilo. Não é assim. Nós fizemos o nosso mapa, ok? O nosso mapa terrestre, né? GPS aí, fica meio falho de vez em quando, né? Mas a gente se encontra.
Durante a evolução, né, nossas experiências, nós acumulamos experiências. Aproveitamos ou não aproveitamos, certo? Tá claro? Essa parte tá claro, né? Não tem o que não tá claro no Livro dos Espíritos, né? Tudo que a gente quiser saber tem no Livro dos Espíritos, gente. Tudo. Pode não ter com as palavras que a gente conhece hoje. A gente vai precisar, talvez, de um suporte mais moderno para algumas pessoas, mas a essência tem resposta para tudo. Certo? E essa aqui é uma delas, que eu acho fenomenal. Eu adoro esse exemplo do lápis de cor, gente. Sabe por quê? O que é o lápis de cor? Quando você abre uma caixa de lápis de cor, o que é? Tudo é lápis de cor, é ou não é? Não são todos lápis de cor? Aí você começa a usar, o que acontece? Uns começam a ficar mais gasto, né? Outros ficam mais bonitinhos, outros começam a ficar menor. Mas eles deixaram de ser lápis de cor? Tá aí a igualdade. Mas veja as diferenças das cores, da trajetória de cada um deles. É claro que isso é uma simbologia, né? Mas se a gente se colocar no lugar, imagine que Deus fez de nós uma caixa de lápis de cor. Reencarna um, reencarna outro, um faz isso, um faz aquilo. Cada um de nós tem a sua cor própria, a sua beleza própria, a sua trajetória própria, mas a gente ainda é parte daquela caixa de lápis de cor. Certo? Então, nós somos diferentes, mas não desiguais. E a gente comete o erro de achar que a diferença é desigualdade. Não é. Graças a Deus a gente é diferente. Eu não ia suportar uma pessoa que nem eu. Graças a Deus, né? Mas olha só. No nosso estágio evolutivo, a gente ainda não desenvolveu a plenitude de sentimento. Então, a gente vê ainda a diferença como algo ruim. Nós estamos distante da capacidade de amar. Então, como a gente está distante, né, desse amor, a gente se distancia também da nossa essência. E aí eu não consigo ver o outro como meu semelhante, como meu igual. Ou eu sou melhor ou eu sou pior. Lembra que a gente falou do início, né? Então, nós nos distanciamos, né, segundo o Dr. Sérgio, toda vez que nós perdemos a linguagem do amor. Nós nos distanciamos, vemos o outro como estranho e criamos as desigualdades. Então, o que acontece lá no Japão não me compete. A gente estranha, não tem nada a ver com isso. Falta amor. Certo? O que está acontecendo ali na John Young não me compete. Vamos pensar, né? Isso é para a gente refletir, pensando, né, nessa questão da falta do amor, o quanto nos torna distantes e desiguais. A ponto de a gente começar a pensar o quê? Que a diferença é algo ruim. Ser diferente é maravilhoso, a diferença é que enriquece a nossa vida. Já pensou se todo mundo quisesse ser bombeiro? Todo mundo quisesse ser médico, todo mundo quisesse ser jornaleiro, todo mundo quisesse... Não ia ter como, né? Eu já falei para vocês uma história, o meu tio, já desencarnado, ele vai rir de mim, mas ele adorava. Sabe o que ele fazia, o trabalho dele? Vocês vão acreditar. Ele era aquela pessoa na funerária que arrumava os corpos. Ele adorava aquele trabalho. Cruz credo. Ele amava. Amava. Médium, via espírito como gente, o que ele fazia? Usava daquele trabalho... Porque inúmeras vezes o espírito estava ligado ao corpo. E ele conversava. Arrumando o espírito, ele conversava. Explicava. Acalentava. Imagina se não existisse uma pessoa que gosta disso. O que ia acontecer, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo porque a diferença ela não é ruim. Mas os nossos conflitos, né? Quando a gente vê, por exemplo, filhos gêmeos, eles são iguais. Fisicamente, né? A maioria deles. Mas são diferentes individualmente falando. Características diferentes. Assim, um casal. Você pode se amar até morrer. Mas você é diferente do seu esposo e da sua esposa. Graças a Deus, né? Mas é diferente. Não tem como ser igual. Você pode ser afim, ter afinidades, ter coisas, né, que combinam, mas são diferentes um do outro. Não tem como ser igual, tá? Então, as nossas diferenças são reflexos das nossas características de individualidade. Quanto mais a gente cresce,
mas a gente é diferente. Deus criou todo mundo igual, sem conhecimento nenhum, sem nada, zero, com a essência divina. E aí nós somos o quê? Conquistando as diferenças. Ele não criou a gente com diferente. Nós, na nossa trajetória, começamos a ficar diferente. E graças a Deus, porque imagine uma caixa de lápis de cor só com branco ou com preto, ou com uma cor só. Né? E a beleza da vida é justamente isso. Imagine no plano espiritual, só tem espírito que cuida daquilo ali, não faz mais nada. É a beleza da diferença. E muitos, né, da nossa consequência com relação aos nossos conflitos é um paradoxo, porque a diferença ela é necessária na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente é igual. Vocês percebem? Eu ia falar como percebe a diferença, né? Então a diferença é um paradoxo, quer dizer, é bom ser diferente, mas eu preciso entender que eu também sou igual ao meu semelhante, certo? O que nos engrandece, né, nessa questão da igualdade é que a gente tem só um destino. Todos nós traçamos as nossas vidas, mas tem um destino único, a vocação para amar. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos com vocação para o amor. A gente escolhe quando que vai chegar lá, mas a vocação para amar é nossa, porque nós somos criaturas de Deus. Chega uma hora que nós, às vezes, nos pensamos, nós somos únicos. Cada um de nós, né? Tem uma personalidade, pensa de um jeito, age de um outro, mas nós somos iguais. Então, quando o meu companheiro, companheira está pensando diferente, meu amigo é diferente de mim, quando eu vou debater, quando eu vou brigar, quando eu vou discordar, tudo bem, é parte da discussão, mas eu tenho que pensar que aquela pessoa não é melhor ou pior do que eu porque ela é diferente de mim. Nós ainda somos iguais, não importa que partido político, que religião que você gosta, que cor que você gosta, nós ainda somos iguais. Somos diferentes, mas somos iguais, certo? Não vou esquecer essa. Ele vai falar aqui para nós, uma pergunta, né? Para vocês. Mas se todos nós somos iguais, a gente já viu, em essência nós somos iguais, por que a gente tem dificuldade de se entrosar um com o outro? Era para dar certo, não era? Se eu sou igual a você, eu não tinha que ter problema com você. Por quê, gente? Respondam, por favor. Como é que surge essa desigualdade? Se eu sou igual ao meu semelhante, por que eu tenho dificuldade de me entrosar com ele ou com ela? A resposta. Umas das possibilidades, né? As antipatias podem vir de outras vidas. De contatos, de relacionamentos mal-sucedidos, relacionamentos fracassados. Processo reencarnatório nos proporciona o quê? O esquecimento do passado. Então, eu tenho um problema com a pessoa, eu me sinto desigual, embora eu sei que eu sou igual à pessoa, eu ainda não consigo me entrosar. Existe o quê? Uma antipatia. Certo? Agora, precisamos lembrar de uma coisa. Não tem aquela pessoa, vocês não precisam falar, né? Às vezes ela está até aqui, mas não tem aquela pessoa que você olha e você fala, meu Deus do céu, não fui com a cara daquele fulano. Vocês estão lendo? Quer que eu dou um minutinho para vocês lerem? Vocês querem um minutinho para ler? Eu dou. Ok. Pode ler depois, seu Álvaro. Obrigada, viu? Não é por mim, não, gente. É pela mensagem, tá? Então, quando a gente tem dificuldade de se entrosar, não tem aquela pessoa que você olha e você fala, meu Deus, de onde saiu essa criatura? Não bateu, o santo não bateu, né? Não tem? Sim, tem, né? Eu tenho várias, mas tem muita gente também que você olha e fala, nossa, fulano, parece que eu te conheço há não sei quantos mil anos, não é? Nunca viu a pessoa, fica aquela coisa maravilhosa. É isso, então tem as simpatias, as antipatias, que é o que ele vai tratar agora. Eu espero que vocês estejam preparados para essa parte, certo? Se apenas somos diferentes
e não desiguais, por que o outro nos incomoda? Por que o outro não incomoda, gente? Por quê? Olha só. Primeiro eu vou falar a explicação dele, tá? Sobre a simpatia e antipatia. A pessoa que é simpática, ela é simpática. Nós somos afins. Quando eu falo simpático, não é a pessoa que tem a cara mais amarrada, não. É simpatia, atração, né? A pessoa simpática, a gente pensa que aquela pessoa é a única pessoa afim. A única pessoa que gosta de mim, a única pessoa que eu consigo lidar melhor, certo? A pessoa antipática, o que a gente faz? Não tem nada a ver comigo. Não é afim, certo? Não é isso que a gente faz? Olha o que o Dr. Sérgio vai falar para nós. Aqueles que nós temos antipatia é mais afim conosco do que pensamos. Como assim? Olha, eu confesso a vocês que eu já tinha escutado não, né? Quem me dera escutar, lido nos livros de Joana de Ângeles, ela falando, né? O que tem no outro que você não gosta, está relacionado a você, que não sei o que, não sei o que. Imagina, né? Isso é um absurdo. Da onde estão... Se não fosse Joana de Ângeles, falar, pelo amor de Deus, né? Olha só. Pensamos que apenas as pessoas simpáticas nos são afins. É ou não é? Mas ele vai falar que não. Na verdade, todos os antipáticos e simpáticos nos são afins. Olha como. A simpatia, né? Ele vai trazer para nós a antipatia e a simpatia. Mas a antipatia que é o problema, né? Porque a simpatia não tem problema nenhum. Eu conheço a pessoa, gosto, né? Me dou bem, não tem problema. Tá ótimo. A antipatia que é, né, o calo, né? Antipatia com relação às características reprimidas. Olha só, gente. Os conflitos, prestem bem atenção. Significa que os nossos aspectos psicológicos entram em frequência com as características que lhes são próprias. Vou repetir. Quando eu tenho antipatia com uma pessoa, pela forma que ela se comporta, pela forma que ela fala, pela forma que isso, pela forma que aquilo, ou até que a coitada nem abre a boca, mas eu não consigo nem olhar, muito provavelmente aspectos psicológicos que entram em frequência conosco, ok? E refletem as nossas características. Olha que coisa difícil isso, da gente aceitar, né? Mas ele vai esclarecer. Isso aqui vai ficar mais fácil, porque isso aqui já vem uma questão da lei de afinidade. Não, eu ainda não acredito que isso é possível. Ele vai dizer... Só existe comunicação entre semelhantes, gente. Se a pessoa não tivesse nada a ver com você e comigo, a gente nem se importava, não estava nem aí. Se eu estou notando aquela criatura, aquilo que eu não gosto, estou apontando, estou sentindo isso, é porque tem ressonância dentro de mim. Porque se não tivesse, não estava nem aí. Estava nem aí. Eu não tenho problema com álcool, eu posso ir num bar, não acontece nada. Mas vai eu ter tido problema com álcool, ter um parente que tem problema com álcool para ver o que dói lá dentro. E a mesma coisa com relação à pessoa. Aí ele vai citar alguns exemplos, né? Se te incomoda, tem a ver comigo e com você. Faz eco dentro de mim. Faz eco. Aí ele vai falar, por exemplo, o indivíduo inibido e extrovertido. Para o extrovertido, o inibido é um bobinho, um tolo. Por quê? Porque ele queria ser uma pessoa que calasse mais a boca, mas adora aparecer. Então ele critica o inibido. E o inibido é o contrário. André está se matando, né? O inibido é o contrário. Critica. Faz sentido. Graças a Deus que faz sentido. E o inibido critica o extrovertido porque queria ser igual a ele. Não queria ser calado, não queria ser tímido, queria vir e fazer acontecer. Mas se criticam. Aquele que estudou, que sabe um pouquinho mais, ou que fez algo que o outro gostou, mas ele não fez, critica aquilo porque não foi capaz de fazer, ou nem tentou. Encontrou o quê? Ressonância, né? Então, o indivíduo inibido rejeita o extrovertivo. Então, não é regra geral, né? Ele deixa bem claro, quando a gente se antipatiza com alguém,
Não é que é 100% essa situação, mas sem perceber a gente está sintonizado com as características daquela pessoa. Então, olha só uma ferramenta para todos nós de autoconhecimento. Quando tem alguma pessoa que eu não gosto, que me afeta, que me irrita, eu preciso pensar aonde que tem eco dentro de mim isso. E eu garanto a vocês que, se a gente começar a pensar por essa perspectiva, muitos dos conflitos vão ser amenizados. Porque eu vou começar a ver, então eu estou achando que aquela pessoa fala alto demais, que ela isso, que ela aquilo, está me irritando, preciso ver o que aquilo está me afetando, como que aquilo me afeta. Né? E claro, tem outros exemplos muito piores, mas ajuda muito a gente nesse sentido. Então a resposta por que, né, que eu não tenho essa questão, por que acontece essa falta de entrosamento? Ele vai dizer, algo dentro de mim que eu não conheço foi acionado, ou que eu não quero saber. Porque tem as duas coisas, né? Eu posso não conhecer por total ignorância, ou eu até sei que eu tenho, mas eu finjo que não é comigo. Então ele está falando, acontece isso porque a antipatia, porque tem algo dentro de mim que está lá piscando. Né? Existe uma coisa que foi acionada. E aí o que a gente faz quando a gente tem uma situação dessa? A gente quer afastar a pessoa, não é isso? Afastar aquela situação, ficar mais longe de qualquer um. Alguns mudam para os Estados Unidos, né? Para ver se adianta. A gente quer se ver livre desse incômodo, mas ele fala, nós queremos nos ver livres, mas o problema está em nós. Aí o que acontece? Quando a gente vem para os Estados Unidos, arrumamos o primeiro trabalho, acontece o quê? A gente encontra a mãe no trabalho, não é? A tia no trabalho. Aquele chefe que eu detestava no Brasil, no meu trabalho. Caso com uma pessoa que tem aquilo da minha colega de escola que eu detestava. Mas o problema não é a pessoa. É o que ainda está fazendo eco dentro de mim. Então, por isso que a gente tem pessoas... Eu só me envolvo com homem que não presta. Eu só me envolvo com gente assim. Eu só faço amigo que não vale nada. Vamos começar a prestar atenção. Eu só me envolvo com gente que tem vício, ou com gente que faz isso, com gente que faz aquilo. Só me envolvo com gente mal educada. Tá aí um red flag. Né? Talvez você está muito educadinho, educadinha, precisa pôr alguma coisa para fora aí. Né? Claro que sem educação, não vamos sair lá fora falando como deles fazer sem educação, mas para se analisar, né? O que está reprimindo aí. Então, o conhece-te a ti mesmo é o que o Dr. Sérgio traz. Quando tem duas pessoas, ele fala para nós, né? Na linguagem da psiquiatria, é como se tivessem 6 pessoas. Por quê? Porque é o indivíduo como ele se vê, é o indivíduo como a outra pessoa vê, e é o indivíduo como ele é. Então, cada um de nós tem 3 pessoas. E aí a gente entra o quê? Nessa situação, né, que a gente está descrevendo aqui. Continuando, não há desigualdade de oportunidades, certo? Uns aproveitam e crescem, outros desperdiçam a oportunidade. Ficou claro isso, né, gente? E os que desperdiçam têm que fazer o quê? Reencarnam com uma necessidade específica para continuar a tarefa. Vocês percebem a diferença? Eu preciso reencarnar com essa necessidade. Então, a vida, né, social e moral que a gente leva, a gente tem a impressão, né, que o status, a condição social é tudo, mas isso se acaba com o tempo. Não é passageiro. A questão é, no mundo atual, né, chega a ser até ridículo eu pensar que uma pessoa vai ser reconhecida pelas suas capacidades, pelas suas virtudes, porque hoje é quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, mas lá na frente, num mundo muito mais evoluído, a gente vai reconhecer as pessoas pelo que elas realmente são, e não pelo parecer, pelo ser. Enquanto a gente não está lá, né, a gente ainda sofre muito nessa questão do que o outro tem mais e eu não tenho. Com essa questão da desigualdade. Não lembrando que o que eu tenho, o que eu sou hoje, é fruto do que eu já vim conquistando. Do meu irmão que está em necessidade, do meu outro irmão que está em necessidade pior do que eu. E é claro, né, o convite não é para que nós simplesmente
falamos, então cada um tem o seu problema, porque a gente entra num outro extremo do egoísmo. Nós estamos encarnados, sim, com o objetivo de nos ajudar mutuamente e de nos ajudarmos, e precisa existir a compaixão. Mas eu tenho que ter olhos de compaixão e não de dó. Porque aquele espírito está passando o que ele realmente precisa passar. Eu vou ajudar, eu vou fazer o que eu posso. Mas cada um tem a sua trajetória, escolhida por si só, ao longo, né, das experiências. Então, no livro Céu e Inferno, gente, tem um trecho que eu trouxe para vocês. A gente já está quase finalizando. Vão buscar nesse livro um capítulo chamado Penas Futuras, o item 32, consequências futuras. A gente vai pena, mas é consequências futuras. Os espíritos vão nos dizer o seguinte, através de Allan Kardec, né, que escreveu para nós. Dizer que Deus não é bom e justo é uma revolta contra a lei. Eles vão dizer que a injustiça seria se ele tivesse criado seres privilegiados. Uns com mais, outros com menos. Isso sim seria injustiça de Deus. Mais ou menos favorecidos, ou seja, uns têm tudo, uns têm o prazer e outros precisam trabalhar para conseguir as coisas, e outros não. Eles já são criados com tudo. A impressão que dá é que aconteceu isso, né? Lá fora a gente vê tanta diferença. Mas a justiça divina se baseia na igualdade absoluta de todos os espíritos criados da mesma forma, com o mesmo ponto de partida. Aí que está a igualdade de Deus. E aí ele continua. Nenhum, né, de nós foi criado nessa marcha, né, espiritual com favoritismo, a nível de exceção. Nenhum de nós. Embora pareça, quando a gente olha um ao outro, fala, nossa, fulano nasceu, né, com o pé na lua, para não falar outra coisa. Não, o fulano construiu o pé na lua. Mas eu garanto a vocês que muitos dos que estão com o pé na lua, às vezes estão num estado de adormecimento. Certo? Porque a gente ainda não está num nível de felicidade absoluta. Então a gente tem que preservar o que nós temos e entender onde que está a justiça de Deus, em toda essa situação que a gente está conversando, né? Então, a justiça de Deus está na liberdade que Ele nos dá de escolher a nossa própria vida. De escolher como a gente vai agir, o que a gente quer fazer. Isso sim está. E a felicidade, ela é o quê? Um caminho para todos. Só que vai chegar cada um na sua condição para atingi-la. Aí que está a igualdade absoluta de Deus. Então, nós nascemos, né, somos criados do mesmo jeito, a mesma situação, ninguém tem favoritismo nenhum. Eu faço a minha trajetória, mas a felicidade é para todos. Cada um de nós vai chegar lá, né, na velocidade que a gente escolher. Então, olha só o que ele vai falar, para não ficar, né, para a gente não ficar totalmente sem, como é que eu posso dizer, sem consolação, né? Ainda além disso, a lei de Deus não foi nem tipo assim, olha, eu vou falar só para o seu Álvaro quando ele reencarnar, vocês não vão saber da minha lei, só ele que vai saber. Não, a lei de Deus, ela é tão igual que ela foi gravada na nossa consciência. Todo mundo sabe o que é bom. Todo mundo sabe o que tem que fazer para encontrar a felicidade. A gente só não faz ainda. Então, a lei de Deus está dentro de nós. Até isso. Para não ter essa questão de eu ensinei para um e não ensinei para outro. Todo mundo sabe. E aí ele vai falar, Deus fez da felicidade o prêmio do seu esforço, do seu trabalho, e não favoritismo. Porque todo mundo sabe a mesma coisa. E cada um vai fazer a sua conquista. Então, quando eu vejo isso daqui no mundo de hoje, que Deus mau, que Deus bom. Não, gente, isso é conquista. Só que tem uns que estão conquistando demais, estão parecendo que estão num paraíso. Às vezes é só uma brecha. Porque muitos que estão no paraíso, na verdade, não estão. A gente não está nesse nível ainda. Mas, em todo caso, não estou falando só de questões físicas e sociais, mas, em todo caso, a gente tem que pensar, quando a gente vê uma desigualdade minha, né, vamos colocar a gente, porque a gente está falando de coisas misérias, não é essa a nossa realidade. Mas, quando eu vejo uma desigualdade entre nós, né, uma diferença, alguma coisa assim gritante, eu tenho que me lembrar qual que é o propósito de Deus. Todos nós iguais.
diante dele. E como que, para esclarecer isso, né, de uma vez por todas, Emmanuel vem trazer para nós, no livro Consolador, ele vai dizer para nós o seguinte, que o verdadeiro valor de um homem está no seu esforço íntimo. Cada espírito tem sua posição definida pelo seu esforço. Olha isso, gente. Cada um de nós tem a sua própria conquista, o seu próprio lugar, pelo esforço próprio. Cada espírito, não é cada pessoa rica, cada empresário, cada doutor de faculdade, não. Cada espírito. Pode ser da favela ou lá de uma mansão, de um castelo europeu, não importa. Cada espírito. A diferença. Igualdade absoluta de direitos do homem perante Deus é isso aqui, ó. Deus justo oferece as mesmas oportunidades para o progresso. O nosso aproveitamento dessas oportunidades é que é desigual. Ficou claro? Então a gente não pode sair daqui hoje dizendo que Deus não está olhando por mim. Deus não quer isso na minha vida. Deus não gosta de mim. Deus me colocou nessa situação. Aí você fala, não, mas eu não sou, eu estou tentando fazer de tudo nessa vida. Sim, e eu também, mas nessa vida. E as outras? O que a gente faz? Mas só que agora, meus irmãos, é a hora de cair a ficha. Para a gente começar a pensar, poxa, o que eu estou aproveitando dessa prova dolorosa? O que eu estou aproveitando dessas facilidades que eu tenho nessa vida? Começar a refletir, não é? É o aproveitamento, porque Deus dá igual para todo mundo. Perguntaram a Emmanuel, no livro Consolador, se na sociologia a gente pode admitir o conceito de igualdade absoluta, né? Porque a gente sempre quer a igualdade, fraternidade, todo mundo, né? Olha só o que Emmanuel vai falar. É o que eu falei anteriormente, né? O verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo. Cada pessoa, cada indivíduo tem o que? A posição que tem pelo seu esforço. Aí ele vai continuar. Deus concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros do tempo, que são conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento sagrado do dever, do trabalho, do esforço individual. Então, tá aqui, ó, a receita do que eu preciso fazer. Então, Deus me dá alguns direitos. Quais são as minhas facilidades? É isso aqui, ó. Todo mundo tem. Todo mundo tem acesso a isso, sem a menor diferença. Mas eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro para isso, não precisa ter dinheiro para cumprir o dever, nada disso. Não precisa ter dinheiro para se esforçar individualmente. Aliás, pelo contrário, né? Quando você tem, aí que não faz nada, né? A maioria das vezes. Claro, não estou generalizando, mas a grande probabilidade é isso acontecer. Ficou claro, amigos? Tudo certo? Alguma dúvida? Isso aqui não é aula, né? Mas é para a gente refletir. Cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias, uma grandiosa, progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo nas sagradas expressões do esforço individual. Tudo bem? Então, para a gente finalizar, nós irmos para casa agora e lembrarmos, né, refletimos sobre a nossa vida. Refletimos o quanto o outro me afeta, o que a gente viu hoje, né? Refletir quanto o outro afeta a minha vida. Refletir sobre a misericórdia de Deus na minha vida. É para isso que a gente traz a base espírita, para a gente poder refletir com o nosso íntimo, porque é muito fácil eu ir para casa, abrir o livro dos Espíritos e falar, lei de igualdade, isso e aquilo. Mas o intuito dessa palestra foi tocar o coração de cada um de nós, fazer que o nosso raciocínio se conecte com a misericórdia, com a justiça de Deus, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida. Muito obrigada.